Meus amigos, muitas pessoas fazem críticas absurdas a respeito do livro de Mórmon. Muitas tentam fundamentar as suas pesquisas absurdas em fatos ou livros que já existiram, foram escritos por homens no século XIX. E nós vamos ver um desses homens, Solomon Spaulding, ou o manuscrito perdido de Solomon Spaulding. Quais as diferenças entre o manuscrito escrito do Solomon Spaulding e do livro de Mórmon? O livro de Mórmon é escritura inspirada pelo Altíssimo. E o livro de Solomon Spaulding, pelo que eu li, é um romance fictício. Mas vamos ver. No início do século XIX, um homem chamado Solomon Spaulding escreveu uma história fictícia a respeito de antigos romanos que vieram para a América do Norte. Alguns críticos da igreja, alegaram que José Smith usou o manuscrito para escrever o livro de Mórmon. Essa alegação foi desacreditada, inúmeras vezes foi desacreditada, por pessoas tanto de dentro quanto de fora da igreja. Foi desacreditado. O livro de Mórmon foi traduzido de antigos registros pelo dom e poder de Deus. Antigos registros. Não tem nenhuma relação com o manuscrito Spaulding. Aqueles que não aceitam o livro de Mórmon, que são inúmeras pessoas, eles não aceitam o livro de Mórmon como escritura, criaram muitas teorias sobre a origem do livro de Mórmon. Muitas. Uma das mais antigas teorias foi de que o livro de Mórmon se baseava no manuscrito de Solomon Spaulding, também escrito Spaulding, pode ser chamado. O que é isso? É uma história fictícia, como eu falei, sobre os antigos habitantes da América. Vamos ver um pouco sobre Spaulding. Solomon Spaulding nasceu em 1761, estudou no Dartmouth College, em New Hampshire, e foi ordenado ministro religioso. Mais tarde, abandonou o ministério que ele tinha como ministro religioso, e foi morar aonde? Em Nova York. Depois em Ohio e depois na Pensilvânia, até seu falecimento em 1816. Nos últimos anos de vida, escreveu um romance que nunca foi publicado, o manuscrito Spaulding. E esse manuscrito Spaulding é consideravelmente menor que o livro de Mórmon. O livro de Mórmon, assim, 500 e poucas páginas. O manuscrito Spaulding é menor. As semelhanças entre o seu manuscrito e o livro de Mórmon são genéricas e superficiais. A história fictícia de Spaulding, ou de Solomon Spaulding, fala a respeito de um grupo de romanos. O que ela fala? Fala a respeito de um grupo de romanos que foi desviado do curso por fortes ventos durante uma viagem à Inglaterra. Uma viagem que esses romanos estariam fazendo para a Inglaterra. E acabou indo o quê? Parar na América. Eles acabaram indo parar na América por causa desses fortes ventos. Um dos romanos narra as aventuras do grupo e a história e cultura do povo que encontraram aqui na América. Uma parte importante do manuscrito descreve duas nações que viviam perto do rio Ohio. Duas nações. Depois de uma longa era de paz entre as duas nações, um príncipe de uma das nações foge com a princesa da outra nação para casarem-se. Fugiram. O príncipe fugiu com a princesa para se casarem. E devido a intrigas políticas, a fuga que eles fizeram resulta em uma grande guerra entre essas duas nações e a perda de muitas vidas. Mas, no final de tudo, no romance de Spaulding, no final, o príncipe e a princesa têm um final feliz. Que não é o caso do livro de Mórmon. Em 1833, Philastus Herbert, que havia sido excomungado da igreja, tentou coletar informações depreciativas a respeito de José Smith e do livro de Mórmon. Ele tentou. Como parte de seu empenho, Herbert
conversou com várias pessoas de Ohio que conheciam o manuscrito Spalding. Ele foi lá e conversou. Olha, vocês conhecem o manuscrito Spalding? Sim, conhecemos. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Aquelas pessoas assinaram depoimentos alegando que o livro de Mormon se baseava na história de Spalding. Olha que absurdo. Eles assinaram por pressão de Hurtbut. Assinaram depoimentos alegando que o livro de Mormon se baseava na história de Spalding, de Solomon Spalding. A despeito dessas alegações, nem Hurtbut, nem outros críticos da igreja publicaram o manuscrito Spalding naquela época. Não publicaram. Embora estivessem de posse dele, mas eles não publicaram. Por fim, o manuscrito se perdeu. O manuscrito Spalding se perdeu. Em 1884, um homem chamado L. Rice, L. Rice, L. Rice, encontrou o manuscrito Spalding entre alguns outros documentos que havia comprado e o entregou para o Oberlin College de Ohio. Rice, L. Rice e James H. Fairchild, reitor. Fairchild era reitor do Oberlin College, examinaram o manuscrito e ambos, escrevem aí, não esqueçam isso. Ambos certificaram que ele não poderia ter sido a fonte do livro de Mormon. Não poderia. A igreja publicou a história em 1886. Como outras e outras tentativas de desacreditar o livro de Mormon, a teoria do manuscrito Spalding, ou de Solomon Spalding, baseava-se na crença de que um homem pouco instruído, como José Smith era, não poderia ter criado um livro tão rico em detalhes como o livro de Mormon, e que, portanto, deve ter obtido seu conteúdo dele de alguma outra fonte. Olha que absurdo! Como ele não era instruído, as pessoas achavam que ele não poderia fazer um livro ou criar um livro em detalhes. E por isso ele devia ter copiado de uma outra fonte. Na verdade, José Smith não criou o livro de Mormon. Você sabia que José Smith não criou o livro de Mormon? Ele o traduziu de antigos registros pelo dom e poder de Deus. 11 testemunhas viram as placas das quais o livro de Mormon foi traduzido. Embora algumas dessas pessoas tenham deixado a igreja, nunca negaram seu testemunho de que o livro de Mormon era a palavra de Deus. Aqueles que desejarem saber se o livro de Mormon é verdadeiro, podem adquirir esse conhecimento por meio do quê? Por meio do Espírito Santo, que é prometido a todos os que sinceramente buscarem. Abre aspas. O que Moroni fala? Moroni 10, no final do livro de Mormon, Moroni capítulo 10, versículo 4. Quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, para ninguém mais, perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas, isto é, se o livro de Mormon não é verdadeiro. E se perguntardes com o coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. A falácia dos críticos em tentar, porque é uma falácia teológica, desses críticos, tanto dentro da igreja, que é a maioria, como fora, em tentar colocar o manuscrito de Solomon Spalding, dizendo que o livro de Mormon é uma cópia dele, foi provado que é mentira. Tem o testemunho do livro de Mormon. Espero que vocês gostem.